Boa tarde com alegria. Boa tarde, boa tarde. Todos me vendo e me ouvindo? Sim. Paulinha, Paulinha, você tá melhor, tá bem, tá tudo certo. Sejam bem-vindos, gente. Mari, Malu Alves, Cecília, Malu Macedo, Larinha. Boa tarde, boa tarde. Bem, hoje vamos fazer muitas atividades juntos. Hoje vai ser um dia de menos teoria e de mais atividade. Eu espero que vocês gostem. Eu programei uma aula um pouco diferente para que vocês fizessem mais exercícios e a gente tirasse dúvida do que propriamente ficar na teoria, tá? Mas a gente vai começar, ó, com a Terra dos Meninos Pelados, que vocês me perguntaram muito. E Laís, é hoje, na terça-feira? Eu, não, é na quinta. Quer dizer, eu nem sabia que era hoje, né? Eu sabia porque estava lá no cronograma. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que eu reli junto com vocês. O meu tá todo rabiscado, minha gente. Todo rabiscado. Não sei se vai dar para vocês verem. Eu faço anotações ao final ainda. Não sei se vai estar dando para vocês verem, mas, ó, faço anotação no próprio livro. Estão vendo o que é que eu faço com os meus livros? Eu pego o final do livro, eu risco mesmo. Eu sou dessas. Todos os meus livros, a pessoa sabe logo que é meu. Tá? Então, fiz algumas anotações, algumas coisas aqui para a gente falar. E vocês vão fazer uma ficha dirigida sobre esse livro lá no Forms. Quem não leu vai ter que entrar lá na ficha e colocar lá que não leu. Não vai conseguir, basicamente, responder ou não vai responder, né? E vai aguardar o restante que leu responder, como todo mundo já sabe. Tia Laís, eu não terminei de ler, mas a gente vai comentar um pouco aqui e eu quero terminar. Tem como eu entrar depois na ficha e responder depois da aula? Tem, mas esse momento da aula é para isso, como vocês sabem. Então, quem não leu vai ter que ficar aí aguardando os outros responderem, a gente interagir, naturalmente, tá, gente? Essa é a parte ruim de quem não pôde ler, porque também tem isso, né? Nem sempre a pessoa não lê porque não quis. Não leu dessa vez, e tá tudo bem. Então, quem quiser depois, deixa eu colocar meu filtrozinho, que eu adoro. Eu tô sentindo falta do meu diadema. Quer dizer, eu já vou botar a folhinha. Fico sentindo falta, minha gente, desses filtrozinhos aqui. Quem não leu e vai terminar de ler, porque é um livro realmente muito curto, gente, pequenininho, que vocês leem rapidinho. Tia Laís, eu vou me programar para ler no final de semana, para não perder essa leitura. Eu posso entrar depois lá, por exemplo, lá no domingo, na segunda-feira que vem. Eu posso entrar nesse mesmo link e responder a questão? Pode. E aí eu corrijo depois e envio as respostas, beleza? Então, primeiro momento, avisar isso. E segundo, dizer que as respostas dessa atividade que vocês vão fazer hoje, o resultado não sai hoje, porque são questões abertas. Vocês já sabem disso, né? Todo mundo, para não ficar surtado. Porque Laís, pelo amor de Deus, apareceu que eu tirei zero e tal. Fiquem tranquilos, certo? E a gente vai aproveitar, porque depois que eu entrar nisso aqui, eu sei que eu vou demorar um pouquinho, na Terra dos Meninos Pelados. A gente vai aproveitar para ver qual é o nosso próximo livro. Será que eu já coloquei, gente? Deixa eu ver aqui. Opa. Olha, hoje compartilhou, foi rápido a tela. Não quero nem me admirar, minha gente. Nem travou. Primeiro compartilhamento. Um milagre, né? Deixa eu ver aqui no cronograma. Não, eu não compartilhei ainda no cronograma, gente, o nosso próximo livro. Qual será o nosso próximo livro? Já estou ansiosa pelo próximo livro. A gente já leu A Menina que Odiava Ler, Terra dos Meninos Pelados, Flips, O Menino que Tinha Medo de Errar. Ai, gente, vou fazer uma votação aqui entre O Mistério da Casa Verde, que é mais suspense, e Poliana. Qual vai ser o próximo? O próximo livro é um pouquinho maior, tá? Tem O Mistério da Casa Verde, de Cecília, Moça Cecília, e tem Poliana. Poliana é lindo demais, meu Deus. Poliana é tão lindo que eu comprei o outro. Eu tenho um boxezinho. Eu li primeiro Poliana e depois eu comprei Poliana Moça. Então, vocês vão poder voltar já já, qual vai ser o próximo livro, tá? Que a gente vai ler junto. E esses outros dois são mais demoradozinhos. Não são tão fininhos assim. Então, a gente vai precisar de um tempo maior e tal. Tu tem uma luzinha, já lesse? Alves, já leu Poliana? Nossa, eu amo. Eu vou reler, né? Eu sempre, toda vez que eu passo um livro, eu releio. Isso é muito bom. Tu tens Poliana Moça também? Eu tenho os dois também. Eu gosto muito. Eu prefiro Poliana menina, pequena, do que o moça.
Enfim, vamos lá. Gente, já já eu abro a votação, beleza? Se vocês querem o Mistério da Casa Verde, como vocês podem ver pelo nome, é o Mistério da Casa Verde, tem uma certa, um suspense, tem ação. E Poliana é muito bom também, tem as aventuras dela, mas é um enredo mais doce, mais suave. É a menina que vê tudo, vê sempre o lado positivo das coisas. É muito bonito esse livro, gente. Muito bonito, o livro Poliana. Bem, já já a gente chega lá. Vamos para a Terra dos Meninos Pelados. Primeiro, o que vocês acharam desse livro? Vocês gostaram desse livro? Porque tem muita ficção, né? É um livro de bastante ficção que o menino pelado, que se chama como mesmo? Por que ele é pelado? Porque ele anda nu, é? É isso? Não, não é porque ele anda nu, não. É porque ele tem a cabeça, gente, pelada. De tanto que os colegas chamavam ele de pelado, que ele tinha cabeça, né? Não tinha cabelo nenhum na cabeça. Não é que o cabelo fosse raspado, ele não tinha cabelo. Ele começou a assinar as coisas dele como Raimundo Pelado. E ele tinha um olho azul e um olho preto. Gente, isso aí é uma chama para bullying, ainda não? O menino ter um olho azul e um preto e ter a cabeça pelada. Imaginem na escola, se não seria assim. Então, não foi diferente no livro. E é isso que Graciliano Ramos quis tratar, né? Uma história de bullying, de preconceito. Mas Raimundo, que é o tal menino pelado, ele é um menino triste, ansioso, agoniado por conta disso, porque ele sofria muito bullying. Os meninos não brincavam com ele, não queriam saber dele. Mas ele era mal, ele se tornou uma pessoa ruim? Não. Ele simplesmente, de tanto que. Boa, Paulinha, vamos chegar lá. Eu não gostei tanto do livro. Eu gosto das opiniões de vocês, tá, gente? Eu quero saber mesmo. Vou querer saber o porquê, mas enfim, vamos chegar lá. De tanto que ele fica sozinho, né? De tanto que ele fica sozinho, ele acaba criando na imaginação um país, né, gente? E do nada ele vai parar nesse país. Sabe o que é que eu acho? Eu tenho uma impressão, e não sei se vocês compartilham disso, quem leu. A impressão que eu tenho é que ele foi para esse outro país num sonho, né, gente? Porque não dá para ir para outro país, né? Seria muita imaginação, mas parece muito real, né? Porque a história, basicamente, do livro todo é ele nesse outro país. Começa contando ele na vida real, os amigos, né, fazendo bullying, não conversando com ele, xingando, ele dizendo que não gostava, mas ficava bem, ficava lá no mundinho dele, fazendo as coisas dele e tal. E ele vai para esse outro país. E nesse outro país, olha só a coincidência, que de coincidência não tem nada, todo mundo tinha a cabeça pelada e o olho preto e azul, né? Ou seja, ele encontrou os semelhantes dele nesse outro país. E lá ele se encontrou. Isso significa que lá todas as pessoas eram iguais? Não. Elas eram peladas, um olho preto e um azul, mas um era alto, outro era bem baixinho, um era preto, outro era branco, um era magro, outro era gordo, tá? E nesse país, o que que tinha de diferente nesse país? Quem é que consegue me dizer alguma coisa, seja pelo bate-papo, seja falando? Lembre que no momento de conversa literária, gente, vocês podem falar à vontade, tá? Quem é que pode me dizer o que é que tinha de diferente nesse outro país? Eu até fiz uma relação de coisas que tinha de diferente desse país para compartilhar com vocês, mas eu quero primeiro ouvir vocês, porque senão eu vou ficar falando sozinha. O que é que tinha tão de diferente? Eu até fiquei com vontade, gente, de conhecer esse país de Raimundo. Juro por Deus. Fiquei com vontade de ir para lá também um pouquinho. Fala, Maluzinha. É que as pessoas, é que as coisas falavam, as árvores falavam, Calma, eu não estou te ouvindo porque o meu tá sem. Peraí, agora. Fala agora. os animais falavam, as árvores falavam, tudo falava. Tudo, Tudo um carro falava, uma laranjeira que falava, um tronco que falava, né? Então ele chegou lá, ficou assustadíssimo, não foi, maluco? Quando ele chegou, o carro falando com ele, gente, ele olhou procurando para ver quem era que estava falando, era um carro ao lado dele. E ele cada vez mais espantado com as tudo tinha vida. Tem uma pergunta para fazer. Lá tinha casa nesse lugar? Tinha casa, as pessoas viviam em casa? Não tinha casa, gente. Tinha uns discos de vitrola que os, como é o nome daqueles bichinhos, ficavam em cima, aqueles que cantam, fugiu o nome agora do nome, do bichinho que canta. Não, não é bem TV.
É tipo um besourinho que canta. Cigarra. Eu acho que era de cigarras. Era. Fala, Larinha. Não estamos te ouvindo. Tá mudo para vocês também, tá? Tenta de novo, Larita, por favor. Naquele dia pegou, não foi? Depois de um tempo? Tá pegando, não. Deixa eu fazer o seguinte, gente. Só por enquanto que a gente está debatendo, eu vou deixar com a possibilidade de vocês mesmos ativarem os sons de vocês, tá? Se vocês estão vendo que alguém está falando, não ativa ao mesmo tempo, por favor. Para a gente poder interagir melhor e eu não ficar liberando um por um. Combinado? Então, tá todo mundo aqui com possibilidade de ativar o microfone. Só cuidado para não me dar um susto, por favor. Sim, aí lá tinha os discos e tal, mas não tinha casa. E como é que as pessoas dormiam, descansavam? Alguém lembra como era? Tipo, a pessoa tá cansada. Aí faz como? Porque não tem casa, não tem lugar para estar. Era o que a pessoa fazia. Quem é que lembra? No chão. No chão, parava no chão e Chão. descansava. Ou seja, eles não ficavam tão cansados, eles não tinha um período para dormir. Até porque tinha noite nesse lugar. Gente, nem noite tinha. Isso deixou Raimundo loucaço, porque ele viu o sol naquele mesmo lugar o tempo todo. Ele dizia: sim, mas a noite não vai chegar, não, o sol não vai se pôr. Aí o pessoal, os outros meninos, como assim, noite? Esse menino não está falando lá com crepe, pensando que Raimundo era doido. Como assim, noite, sol se pôr, o outro lado? E ele não vai ter, não, não, não tem isso aqui, né? E lá as pessoas ficavam doentes, gente, tomavam remédio, ia para médico. Gente, isso é um país milagroso. Vamos para todas. Não tem doença, não tem problema, não tem chuva, mas eu não ia gostar dessa parte, de não ter noite e de não ter chuva. Vocês também? Vocês gostam da noite e da chuva? Porque eu gosto. Não é que só tenha noite e só chuva, gente, mas é bom quando tem também, não é? Não tem momentos que são bons quando tem chuva também? Quando a gente tá, né? Que a gente consegue. Quando tem chuva, é assim que eu quero dizer. Quando tá aquela noite mais friazinha, tem aquela chuva, aquele cheirinho de terra que sobe, gente, isso é bom. Pelo amor de Deus, de vez em quando tem que ter. E lá não tem isso. Então, eu acho que eu não ia gostar muito, não. Dessa parte, né? Pode falar, Paulinha, pode ativar. Eu vi um vídeo que tem no YouTube, né? Que eles foram pra Antártida. E lá não fica de noite. Deve ser muito louco, né, Paulinha? Louco para a gente que é acostumado, né, com esses dois momentos do dia, né, um momento de claro, um momento de escuro, porque o nosso cérebro entende que o momento do escuro, da noite, é para a gente repousar, que a nossa energia é baixa. Então, tu imagina, tu tá num lugar que é sempre sol, é sempre coisa ativa, você vai ficando doida, eu acho, tem hora. Enfim, mas era um país bem diferente. E Raimundo, quando ele chegou lá, ele chegou com um pouco de receio, não foi, minha gente? Porque ele sofria muito na vida real. Ele estava sofrendo muito na vida real, porque ele não tinha colegas, os meninos ficavam xingando ele o tempo inteiro, porque ele era diferente e tal. É, e aí ele chegou um pouco receoso, porque teve um evento que aconteceu. Quem é que lembra de um evento que aconteceu? Que logo quando ele chegou, perguntaram a ele alguma coisa, a Raimundo, e aí ele se escondeu. Ele foi para um tronco, que o tronco, inclusive, fala. Ele foi para um tronco e ele estava um pouquinho chateado, querendo se reservar. Por que isso aconteceu? Foi o que que aconteceu? Quem é que lembra? Quem é que lembra mais ou menos dessa parte da história? Pode falar, Maluzinha Alves, pode ativar. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que foi porque a aranha pediu pra ele trocar de roupa. Foi, teve uma parte que disseram para ele trocar de roupa, que a roupa, inclusive, era uma túnica, não era, Malu Alves? Todo mundo vestia uma túnica de teia de aranha, gente. Todas as roupas lá, tá? As fazendeiras, que a gente chama, porque fazem fazendas, roupas e tal, eram as aranhas. Então, elas faziam túnicas azuis, muita gente usava túnica azul. Aí tinha um ou outro que usava uma túnica amarela, e aí propuseram a Raimundo que ele também tirasse aquelas roupas do mundo real e usassem as túnicas que eles usavam lá. Mas nesse momento do que eu perguntei foi quando perguntaram a ele sobre como é o nome da personagem, que é a Laranjeira, tem um nome Clary, ela tem um nome bem diferente, porque lá todo mundo tem nome diferente, viu, gente? Não existem esses nomes da gente nesse país, Raimundo, não. Pode falar, Cecília, ativa o microfone.
Ô, tia, eu também não lembro muito, mas é que os meninos pelados, eles perguntaram para Raimundo se eles se ele sabia onde estava a Caralâmpia. É cara o quê mesmo? Caralâmpia. Caralâmpia. É um nome bem diferente. É o nome da laranjeira, que era princesa, né? Ela se tornou princesa. Ah. Foi exatamente isso. E aí, como ele não sabia responder, ele ficou com medo, minha gente, de sofrer bullying. Dormindo, ah, como é que tu não sabe e tal? Aí ele fez esconder. Só que lá nessa terra não tinha isso. As pessoas eram diferentes, exceto porque todas eram peladas e de olho azul e preto, mas as pessoas se aceitavam como eram. Só teve uma proposta que um amigo fez, um tal de Sardento. Ele fez uma proposta para Raimundo. Vocês lembram dessa parte, quem leu? Sardento era um menino pelado que tinha sardas. E ele fez uma proposta para Raimundo. Quem é que lembra? Que proposta foi essa? Ele era o único, esse tal de Sardento, era o único que tinha o quê? Sardas lá. Lembrou, Cecília? Ele era o único que tinha sardas. E aí, ele simplesmente propôs a Raimundo de pintar todos os outros meninos dessa terra inventada assim, né? Criada, imaginada por Raimundo, pintar todo mundo de sarda, gente, porque ele queria que todo mundo fosse igual. Raimundo achou isso bacana, ele concordou, não, porque do mesmo jeito que no mundo real ele era diferente, ele não queria ser igual aos outros, ele também sabia interessante que isso acontecesse, primeiro que os meninos não iam deixar, né, gente? Todo menino ser pintado de sardinha, se a sardinha sair, né, porque não era natural. Segundo, que Raimundo disse que a valorização das diferenças, que ele não sofria bullying lá, porque isso não existia lá. Então, por quê? As outras crianças, os outros pelados terem sardinha igual a ele, se isso não era um problema? Isso era um problema para o Sardento, porque ele se achava diferente, do mesmo jeito que Raimundo se achava diferente na vida real, né? Então, é uma história, gente, que traz profundas reflexões. Eu sei que é do campo bem da imaginação, e pode ter sido isso, Paulinha, que fez com que você não gostasse tanto, porque é muita imaginação, tá? Mas é uma imaginação que a gente pode trazer para a realidade, porque cada um de nós aqui somos diferentes, temos características, embora tenhamos características parecidas, nós temos dois olhos, todo mundo aqui tem? Tem, tô vendo. Nariz, boca, dente. Tem alguns que não tem um dentinho aqui, um ali, mas tem, de uma maneira geral. Cabelo, sobrancelha. Mas imaginem, gente, pessoas, por exemplo, que nascessem com o olho aqui na testa e a sobrancelha aqui perto da boca. A gente não conhece. Mas poderia acontecer na vida real, né? Não essas distorções que eu acabei de dizer, nesse sentido, do olho vir para cima. Mas tem pessoas que nascem com características um pouco diferentes, nascem sem um braço, ou perdem um braço no decorrer da vida, né? E essas pessoas passam por uma, como é que eu posso dizer, por uma falta de aceitação gigante, gente, no dia a dia. A gente pensa que é uma coisa bem distante, mas isso está bem próximo da gente. A gente é que não passa muitas vezes. A gente considerado normal, que tem tudo no lugar, vamos dizer assim, que tem tudo, tem a mão, tem o pé, mas tem gente que passa por isso, né? Então, Raimundo, pelado, que na verdade era só Raimundo, ele nasceu desse jeito. E ele sofria muito, as pessoas consideravam ele uma aberração, ninguém queria ficar com ele, ninguém queria conversar com ele. Então, ele sofreu muito, né? No final das contas, Raimundo fica nessa terra. Quem é que lembra o nome da terra que ele criou? Pode beber água, Paulinho, pode sim. Como é o Tatipiru. nome da terra que ele criou? Como, Malu? Tatipiru. Não te ouvi. É Tatipiru. Tatipirum. Isso, Tatipirum. Olha que nome diferente, gente. Vou até botar aqui no bate-papo para vocês verem. Esse é o nome da terra. Tatipirum. E, eita, esse Tatipirum é com N no final. Deixa eu botar com N aqui, que eu tinha botado com N. Tá, Tatipirum. É só lembrar de Tati Pirum, tá? Lá as pessoas tinham um nome bem diferente e lá tinha um rio bem curioso nesse lugar, que era um rio que quando as pessoas queriam passar o rio, gente, sumia. As terras juntavam, encobriam o rio e as pessoas podiam passar. Como é o nome desse rio? Quem é que lembra? Pode falar, Cecília. Eu sei anotando foi tudo também, porque são nomes bem diferentes.
Não tô te ouvindo, tu tem que ativar. Tá mudo. Tá mudo para vocês? Larinha votou certo já. Rio de Pode falar. Sete Cabeças. Isso, é o Rio Sete Cabeças. Isso deixava Raimundo louco, gente, porque quando as pessoas queriam passar, simplesmente o rio sumia, né? A terra fechava, o Rio Sete Cabeças. Aí ele dizia: tem algum maquinário controlando esse rio aí? Como é que pode esse rio desaparecer? Sumiu assim, a terra juntar e daqui a pouco volta tudo ao normal. Ele ficava sem entender isso, né? E tinha também a Serra da Taquari, tinha a Serra de Taquarito, enfim. Essa serra aí foi por onde ele chegou. Ele foi subindo essa serra e ele chegou nesse país. Quando ele foi embora, ele também desceu essa serra e voltou para o mundo real, tá? Então, tem esses nomes todos inventados, né, gente? Da cabeça de Raimundo, era o país dele, né? Esse lugar todo que ele imaginou, que ele construiu, de pessoas que fossem, entre aspas, parecidas com ele, nesse sentido de ter um olho preto, um azul e a cabeça pelada. Eu, como eu disse no início, eu acredito que isso é um sonho que ele teve, né? Ele vivia tão só que ele ficava ali no mundo da imaginação, viajando, desenhando esse país, e aí ele acabou vivendo essa história por um tempo no sonho. E aí ele voltou para o quê? Ele voltou para a vida real ou ele ficou nesse sonho? Quem é que pode me dizer? Pode ativar, Cecília. Ô, tia, ele voltou para a vida real. Mas eu queria fazer uma pergunta. Na história toda, eu não vi falar dos pais dele. Ele morava com os pais? O livro não diz isso para a gente, realmente. Provavelmente sim. É porque o livro, o foco da história, foi ótimo você ter perguntado isso. O foco da história é contar sobre a história de preconceito que ele passava. Então, em momento nenhum, eles envolvem o pai, porque ele estava sofrendo do nada. Na passagem do livro, ele vai para esse outro lugar, né? Que é Tatipirum. Ele vai para lá, para esse lugar, e é contada toda a história de lá. Percebam que no momento, Cecília, que ele diz que quer voltar, ele hora nenhuma diz: eu quero voltar porque eu estou com saudade dos meus pais, né? É muito falado dos amigos, mas dos pais não. A preocupação de Raimundo em voltar, minha gente, é porque ele tinha o quê para fazer? Uma lição de quê? Geografia. Vê que menino doido. Que queria voltar desse país porque ele tinha uma lição de geografia para fazer, é doido, né? Ele, mas eu tenho uma obrigação, eu preciso. Era geografia mesmo, Larinha, geografia. Eu tenho uma lição de geografia, todo mundo, mas fica, aqui não é bom, aqui você não sofre preconceito, aqui é todo mundo feliz. Ele, não, mas eu tenho uma lição de geografia, eu tenho que fazer, eu não posso deixar de fazer a lição de geografia, né? Então, isso mais do que nunca nos mostra que é um momento assim que ele, de repente, né, estava em sono profundo, e aí ele sonhou e estava vivenciando tudo isso, e ele precisava acordar, voltar para o mundo real, né? Mas, de fato, Cecília não menciona hora nenhuma os pais de Raimundo na história. Bem, é, é uma história bem fantasiosa, mas como eu disse a vocês, ela tem um elo com a realidade muito forte, que é sobre quando ela trata a questão do preconceito, né, do bullying, que certas crianças e pessoas sofrem quando estão junto de pessoas que são muito diferentes, tá? Porque Raimundo era muito diferente dos demais, então ele sofria muito por conta das características físicas, porque ele era um menino doce, legal, mas as pessoas não se oportunizavam a ficar com ele, a trocar com ele só por conta das características físicas. Então isso pode ter feito com que algum de vocês que faz parte, tá, gente, do processo, vocês não têm que gostar de todo o livro, não. Vocês têm que ler para criticar mesmo, para dizer, não gostei muito, não é muito o tipo de livro que eu gosto. Eu li, eu entendi a história, eu sei que ela está trabalhando esse tema, mas não é um livro muito que me agrada. Então, vocês têm que ter mesmo esse contato, tá? Com a obra e de poder opinar nesse sentido. Não é para vocês estarem dizendo que gostam de todos os livros, porque o professor passou, porque, enfim, tá? Mas é bem fantasiosa a história, é uma história curta, é uma história leve, independente de vocês se afinarem ou não com esse tipo de narração, mas é uma história mais leve. Os capítulos têm uma página, né, frente e verso, vocês perceberam isso? É sempre uma página frente e verso o capítulo. Não sei se vocês estão com o livro mesmo aí, mas o livro tem imagens, deixa eu mostrar aqui para vocês. Todos os capítulos são aí é frente e verso. Aí tem uma imagem aqui, ó, dele, de Raimundo. Ó, o Raimundo aqui, para vocês verem, tá? Então, todo o capítulo, ó, capítulo 1 é uma página. Aí, capítulo 2, ó,
Outra página. Um, frente e verso. Aí vai para o 3 já. Tá vendo? Então, é um livro curto, fluido para ler, né? Tem muitos diálogos. Então, a gente vê as personagens ganhando vida, trocando muito uma com a outra. Raimundo conversa muito com os colegas, sejam os colegas que criticam ele, né? Sejam os outros que ele fez lá de amizade na terra de Tatipirum, tá? É, e é isso. Gostei das imagens. Tem alguém que tem um livro aí físico? Eu li em PDF. Eu estou vendo vocês colocando aqui. Em PDF é diferente, né? Mas é um livro bem colorido, ó, gente. Tá vendo? Tem imagens, tem algumas representações bem bacanas. Isso é muito legal também, né? Quando tem as imagens para a gente criar associação. Deixa eu mostrar uma outra imagem. Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. O que tinha lá na terra de Itatipirum não eram casas, eram tipo esses discos aqui, ó. Tá vendo? Esses espaços aqui que eles se encontravam, mas não eram casas. Tipo, não tinha família dos habitantes de Itatipirum. Não. As pessoas viviam sempre juntas, não tinha isso. Eu vou dormir lá com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, na minha casa. Não tinha isso lá, né? Todo mundo vivia em comunidade, vivia feliz e todo mundo se respeitava nas suas diferenças. Deixa eu mostrar uma outra imagem legal. Olha essa daqui, gente. Olha a laranjeira. Estão vendo que foi considerada a princesa? Isso aqui são os meninos pelados. Todos tinham a mesma característica. No livro dá para ver, ó. Esse olho é preto. Veja se vocês conseguem ver aí. Preto e esse é azul, ó. Estão vendo? Lá, ó, só tinha sol. Lá só tinha sol. Não tinha noite, não tinha nada. Enfim. E é isso. Agora, vocês vão fazer a atividade, tá? No sistema do assunto, do livro, perdão, do assunto, ó. E na sequência a gente vai fazer umas outras atividades sobre substantivo. A gente hoje vai estudar de uma maneira diferente. A gente vai relembrar o que a gente estudou por meio de atividades, que foram as classificações dos substantivos, e a gente vai estudar singular, plural, feminino e masculino, tudo por atividade. Vocês vão fazendo atividades e a gente vai, a partir disso, estudando esses assuntos, tá? Então, vamos fazer uma aula mais dinâmica. Ao final, como vocês já sabem, faltando 10 minutinhos mais ou menos, eu libero, 10 a 15 minutinhos, eu libero a interpretação de texto do dia, beleza? Vamos lá. Liberando a atividade em 3, 2, 1. Caprichem, viu, gente? E lembrem, o resultado não vai sair agora. Podem começar. Eu vou dar 20 minutinhos para vocês fazerem, tá? Vou botar aqui no cronômetro. Se todos terminarem antes, a gente volta antes, tá bom?
Vamos precisar voltar. Vocês estão finalizando? 3 pessoas já terminaram. O tempo aqui já excedeu. Se encaminhem aí para finalizar, quem ainda estava fazendo, quem ainda está fazendo. Tá? E na sequência a gente vai começar as nossas atividades do WordWall, conforme eu prometi. Então, finalizem aí, gente, todos. 20 minutos, deu tempo. Pelo que eu vi, deixa eu só ver se eu já atualizei alguma coisa aqui. Pelo que eu vi de resposta até então, de quem já mandou as respostas, tem muita gente querendo suspense e aventura. Suspense, ação e aventura, né? Das 3 pessoas que responderam. Eu vou esperar vocês finalizarem, porque se realmente muita gente ainda quiser suspense, ação e aventura, eu acho que o livro mais indicado para leitura, né, da nossa próxima conversa literária seria O Mistério da Casa Verde mesmo, antes mesmo de Poliana. Vou só esperar os outros terminarem de responder, tá, gente? Terminem aí e vamos que vamos. Vou começar agora. Então, terminou Mari, Paulinha, Cecília e Maluzinha Macedo. O restante está faltando, tá? Daqui a pouco eu dou uma olhadinha aqui em suspense, aventura. Ó, suspense e aventura estão ganhando. Vai ser esse mês, pelo visto. Bem, vamos lá. Na aula passada, todo mundo prestando atenção aqui. Na aula passada, e quem está terminando, termina logo lá, porque senão vai perder, tá? A gente realmente tem que continuar. Na aula passada, a gente estava estudando por esse material aqui de substantivo, que eu liberei para vocês, tá? E nós vimos que substantivo é a classe de palavra que dá nome a tudo que existe ou que não existe. E vimos também, mais especificamente, as classificações desses substantivos, certo? Então, a minha ideia para hoje é que nós façamos algumas atividades que vocês vão ver como vai ficar mais simples ainda essas classificações, dessa parte do estudo do substantivo. Então, a gente vai fazer uma atividade que é só sobre substantivo concreto e abstrato. Porque lembram que eu expliquei que essas classificações elas são antônimas, antagônicas, o que se o substantivo é concreto, ele não pode ser abstrato. Se ele é próprio, ele não pode ser comum. Se ele é simples, ele não pode ser composto. Se ele é primitivo, ele não pode ser derivado. Então, se vocês fizerem atividade por atividade dessas classificações que são antagônicas, vai ficar muito mais simples de vocês memorizarem, tá? Quando o substantivo é coletivo, ele é só coletivo. Que é quando a gente usa um substantivo para classificar várias coisas de uma mesma espécie. Certo? Que aí pode ser animal, pode ser coisas mesmo, podem ser pessoas. Aí a gente usa um substantivo coletivo. Alcateia, biblioteca, batalhão, cardume, constelação, são exemplos de substantivos coletivos, certo? Então, foi isso que a gente estudou na aula passada, sobre substantivo, e a gente vai entrar hoje, ainda, por meio de atividades, vai ser a parte melhor. Gente, o restinho da nossa aula vai passar voando, vocês vão ver, porque quando eu for liberando a atividade, vocês vão fazendo, eu vou corrigindo, vocês vão fazendo, eu vou corrigindo, vai ser bem dinâmico. A gente vai entrar para ver as flexões do substantivo, ou seja, quando o substantivo é feminino e masculino, quando ele é singular e plural, e o grau do substantivo quando é aumentativo ou diminutivo, tá? Então, a gente vai aprender isso hoje por meio das próprias atividades. Eu vou mostrar para vocês que vocês já sabem. Só que existe alguma regrinha ou outra que eu vou agregar. Então, a ideia de hoje é esse, aprender por meio de atividades, tá? De jogos, né? Que o caso do WordWall, né? Falando do WordWall, é uma plataforma de jogos. Então, vamos começar a nossa brincadeira, porque se eu me estender muito aqui, não vai dar tempo de eu liberar as atividades, tá? Então, as primeiras atividades que eu vou liberar são as atividades do assunto que a gente estudou na aula passada. Então, se o substantivo é primitivo, derivado, comum ou próprio, tá? Eu vou começar com comum ou próprio, porque o
substantivo comum e próprio, ele é muito simples. Só lembrando, próprio dá nome a pessoas, animais domésticos, alguns animais domésticos e lugares. Tudo que não for próprio é comum, tá? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Tá, 5 minutos, definir atribuição. Vamos lá. Caprichem, hein, gente, na atividade. Vocês vão ver que é muito simples. Vocês vão dizer, meu Deus, é só isso aqui mesmo que a gente vai fazer. Então, liberando o primeiro link, esse primeiro link é de substantivos próprios e comuns. Vão criando associação. Estamos estudando agora a classificação de próprio e comum. Já já a gente corrige e podem começar. Quando forem terminando, me avisa aqui. Tia Laís, terminei, que eu vou vendo lá. Simples, né, galera? Muito simples, muito simples. Eu disse, tá? E é uma forma só de memorização mesmo. A ideia dessas atividades rápidas, vou passar mais, tá? A gente vai acelerando, certo? É mostrar para vocês o quanto é simples. A gente ainda teve um errinho aqui, mas eu acho que foi erro de marcação. Eu tô achando, pode não ser, tá? Mas eu tô achando que foi um errinho de marcação. Então, que foi esse aqui, ó, substantivo comum. Praia, porque Brasil é próprio. Editora Moderna é o nome de um lugar, de uma editora. E São Paulo é o nome também de uma cidade, certo? Então, também dá para saber, olha que coisa óbvia, também dá para saber quando ele é comum e próprio, porque a letra maiúscula, né, gente? Ajuda muito, né, não? Porque quando ele é próprio, tem que ter letra maiúscula. Quando é comum, letra minúscula. Então, percebam como é simples a gente criar essas associações. Maluzinha, pode ativar teu microfone. Tinham duas questões repetidas, que era a de substantivo comum, que tinha assim, qual substantivo comum? Aí tinha praia, as mesmas alternativas. Lindo. Tô vendo, foi ótimo você ter me dito, que eu já mudo aqui. Vou ajustar isso. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Ou seja, em tese ninguém errou, porque se a pessoa que errou, que eu acho que foi Cecília, ela acertou a de baixo, né? Enfim, beleza, beleza. Vou já liberar outra agora, tá, gente? Vocês estão entendendo como é que vai funcionar, né? Vou comentar rapidinho, vai ter um monte, então vamos acelerar, que a gente tem meia hora ainda. Eu só vou pegar 10 minutinhos para vocês fazerem a atividade de interpretação de texto. Vamos lá. Vou liberar a próxima agora em 3, 2, 1, pegando agora primitivo e derivado, se eu não estou equivocada. Eu acho que é. Vocês vão ver quando vocês abrirem o link. Podem começar. 4 alunos já responderam. Tá faltando gente. Quem é que tá faltando? Tu tem que colocar, Mari, arrastar a palavrinha para o lugar dela. Então, tem lá a seção de primitivos. Aí, tu vai botar lá todos os substantivos que são primitivos. Tu arrasta, tu pega lá uma palavra que seja primitiva e bota nesse lugar. As que forem derivadas, tu bota no outro lugar. Vê se tu entende olhando aí para a atividade. Tem que arrastar. Nossa, gente, essa não tem erro. Mari só vai concluir aí, né? Porque ela não tinha entendido como é que fazia. Mas essa a gente não tem o comentário. Gente, tem coisa mais fácil do que isso, sério. É muito fácil. É muito fácil. Por isso que eu não posso perder mais tanto tempo explicando uma coisa que vocês já sabem, tá? Todos acertaram 26 e 26, que responderam até então, tá? Vou esperar o restante. Vou liberando já o próximo, que é o substantivo. Olha esse que é casca de banana, que é o concreto e o abstrato, lembram? Abstrato, sentimento, ação. Lembram disso, gente? E o resto é concreto, que normalmente vocês tendem a confundir. Vou liberar o link agora, tá? Podem começar. Vamos ver se nesse vão aparecer dúvidas. Mari, quando tu terminar o que tu estás fazendo de primitivo derivado, tu entra nesse, tá bom? Temos questõezinhas para comentar, hein, gente? Temos erros nesse. Não foi, Cecília? Teve gente também que errou para você, viu? Só estou esperando. Espera aí que a gente já. Só um minutinho que eu deixo você falar. Só um minuto. Precisamos prosseguir. Pode falar, Cecília. Pode ativar o microfone. Ô, tia, eu achei estranho, porque apareceu assim, fada, abstrato ou concreto. Aí eu coloquei concreto, tava errado. Aí na outra apareceu de novo fada. Aí depois aí eu coloquei abstrato.
E apareceu que estava certo concreto. Não, calma. Aqui para mim não está saindo assim, não. Realmente não está aparecendo com erro, não. Vamos por partes, tá? Inclusive foi uma dúvida de uma outra pessoa. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui que a gente vai chegar nessas questões que Cecília falou, gente. Aí eu vou tirar a tua dúvida, Cecília. Vamos lá. 5 pessoas responderam. Temos um pódio que Larinha está dominando. É, Larinha, parabéns, primeiro lugar. Maluzinha Alves ficou em segundo e Cecília ficou em terceiro. As questões que vocês mais estão errando é a que tem o nome fada e bruxa. Gente, fada e bruxa não são sentimentos e não são ações. Por isso, elas são concretas. Aqui está dando que vocês marcaram ela como substantivo abstrato. Deixa eu mostrar aqui as respostas de vocês. Ó, Cecília, você botou abstrato, Maluzinha Alves botou abstrato, Mari colocou abstrato. Gente, só é substantivo abstrato. Substantivo abstrato não é de coisas que não são reais, não. Não confundam, foi o que eu mais falei. E estou falando de novo. Bruxa, fada, gnomo, ET, é tudo concreto. Deus é concreto. Só vão ser substantivos abstratos, sentimentos, sensações, ações em forma de substantivo, tipo leitura, que é a ação de ler, tá? Todo o resto é concreto. Vocês se confundiram mesmo. Então, perceba aqui comigo, Cecília, que é tanto em fada isso, quanto em bruxa. Os dois são concretos e não abstratos, tá? Foram as questões que vocês mais erraram. Leitura, gente. Leitura é o quê? Abstrato, porque é a ação de ler. A gente vê a leitura, a gente lê, mas a gente vê a leitura. Não, a leitura é um processo. É tipo a ideia, a gente vê a ideia, a gente vê o amor, a gente vê o carinho em si, a gente faz carinho, é diferente, mas a gente vê o carinho, não. Cuidado para não confundir isso. O que é que vocês estão confundindo? Que é o que eu disse, que eu tinha certeza que ia acontecer. Porque muitas vezes vocês aprendem diferente na escola, de maneira errada mesmo, tá? Vocês confundem abstrato com coisas que não existem, que vocês nunca viram na realidade. Ou seja, fada, bruxa, gnome, ET, nave espacial. Larinha, vê se tu consegue falar, porque nas outras não estava dando, né? Ativa aí teu microfone para ver se vai. Se eu escuto tua voz, né? Alguém está ouvindo, gente? Me ajudem aí, porque pode ser um problema com o meu. Não? Não está pegando o teu fone, Larinha, não sei por quê. Alguma coisa no teu computador que está dando isso. Veja se você consegue mandar no bate-papo para mim. Era bom a gente tentar ajustar isso, né? Aí, ó, gente, teve erro em Deus. Deus é concreto, porque Deus não é sentimento, tá? Carinho é abstrato. Porque carinho, eu acabei de falar isso, né? Carinho, tudo que envolve sentimento e sensação é substantivo abstrato. Pode testar de novo, viu, Larinha? Tá ativo até seu microfone. Realmente não tá pegando. Tá ativo aqui para mim. Infelizmente não tá pegando. Agora, Tia, porque eu acertei essa questão, marquei concreto, mas não marcou. Falou que estava errado. Então, eu acho que qual item? é da fada. Aí marcou, falou que concreto estava errado e abstrato que estava certo. Mas você acertou, a pontuação entrou para você aqui, ó, fada. Olha o seu aqui, ó. Deixa eu lhe mostrar aqui no coisa. Fada, Mas concreto. sim, mas quando eu vi estava errado. E eu acertei tudo, o resto, e mostrou 21. Não sei te dizer o que foi. Eu vou procurar exatamente qual foi a questão que não apareceu aqui como sendo certa para você. Mas aqui para mim está dando que você, cadê? Deixa eu atualizar. Que você fez 21, você só errou uma. Aqui aparece assim no sistema, mas eu entendi. Ou seja, você marcou certo, ou você achou que marcou Sim. certo e não apareceu no sistema, né? Eu Beleza. marquei concreto, é por isso que eu queria falar. Eu vou olhar para ver qual foi. Aqui para mim está aparecendo essa daqui também, enfim. Pode ativar, Cecília, pode ativar. Ô, Pode tia, falar. o meu aconteceu igual de Larinha. Olha, gente, eu estou vendo aqui porque fada se repetiu, olha. Olha aqui, ó, fada e fada, estão vendo? Aquilo que Cecília falou lá em cima, ó, fada. Foi isso, Cecília. Ficou aqui errado, não foi? E fada. Hum, agora eu estou vendo. Essa fada aqui de cima, ó, tem que ser desconsiderada. Agora sim. Agora está fazendo sentido para mim.
o que Cecília falou antes, tá? Só foi essa que repetiu, não foi, Cecília? Fada e fada, foi. Não foi essa? Tá. Eu vou ajustar, tá, gente? A gente vai vendo mais o que mais... Eu acho que... Deixa eu ver esse aqui, se o de Larinha tá certo aqui também. Foi isso, Lara, foi isso, foi isso, foi isso. Já sei, Lara fechou realmente. Acabei de identificar. Nesse fada de cima que está errado, que eu vou tirar essa questão, apareceu como se você tivesse errado, porque ela está marcada errada. Realmente você fechou. São 20 questões, 21 questões, e você acertou as 21. Achei o erro aqui do sistema. Beleza, beleza. Tudo entendido, gente. Vamos lá. Aí, agora que eu vou liberar para vocês, a última, né, que vai dar para a gente fazer hoje, infelizmente, é de substantivo coletivo, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar o nosso estudo e vai finalizar o nosso estudo de substantivo nesse modelo. Vocês estão gostando de fazendo atividade, correção, fazendo atividade, correção? Próxima aula, a gente faz isso e entra em adjetivo. Aí eu dou um pouquinho de teoria, atividade, e assim a gente vai, beleza? Eu vou ajustar isso agorinha, tá, gente, dessa atividade. Mas, de fato, Lara fechou, e quem tinha colocado lá que fada era abstrato no primeiro, né, tá errado, porque fada é concreto. Podem começar, coletivo agora. Vou ajustando essa atividade. Nossa, minha gente, quando eu botei play lá, quando eu atualizei, 5 pessoas já tinham respondido. Tem alguém ainda fazendo coletivo? Larinha tá terminando, né? Sim. Estou mostrando o ranking aqui para vocês. Mais uma concluída. Estou todo mundo me ouvindo, né? Tudo certo? Paulinha fechou, arrasou, Paulinha. Maluzinha Alves ficou em segundo e Bernardo ficou em terceiro. E aí vocês conseguem ver o restante do pódio. Mas mais importante do que pódio é aprender, tá? Ah, tia Laís, tinha um substantivo coletivo aí que eu não conhecia. É uma oportunidade de vocês conhecerem e criarem essa associação, tá? Vocês sabiam que o substantivo coletivo de Chaves é molho? Não é louco isso? Vou pegar o molho de Chaves, é porque é um chaveiro que tem um monte de chave. Vê que nome estranho, gente. Molho. A gente pensa que é deixar de molho alguma coisa, né? Pode falar, Larinha, pode ativar. Muito louco isso, né? Ti, parece que o de porco é vara, né? Isso, vara de porco. Vara, vê. A gente pode confundir vara com o nome de um substantivo comum, que é dar nome à vara mesmo, né? O objeto. Mas vara também pode ser um substantivo coletivo. Molho, tipo, vou deixar minha roupa de molho, é uma coisa. Outra coisa é o molho de Chaves. Pode ativar uma luzinha, Alves, pode ativar. Fala em molho de chaves, eu penso em chave com molho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Minha gente, 5 pessoas erraram o coletivo de rebanho. Foi isso mesmo. Mari até comentou comigo, que ela ainda pensei que era de boi. Eu não sei se em algumas regiões eles usam rebanho para tudo, tá, gente? De gado, né? Que de repente foi essa associação que Mari criou, mas gramaticalmente falando, rebanho é de ovelhas, tá? Só que é mais comum a gente ver esse tratamento dos fazendeiros, né? Da produção de o quê? De bois, né? Das carnes, bois, gado. Então, pode ser que eles falem também, eles usem, mas gramaticalmente, que é o que a gente está estudando aqui, rebanho é de ovelhas. Eu também achei que fosse de boi, todo mundo colocando aqui. Matilha de cães e lobos, tá? Tem gramáticas aí que vão dizer que é só de cães, mas ele também é usado para lobos, por isso que eu coloquei. Então, essa uma pessoa errou. Coletivo de álbum, gente. Com essas opções aí, vocês erraram. Álbum, tipo, eu vou ver um álbum de quê? Fotografias, né, não?
álbum de fotos. Que a gente chama assim, né? Álbum de fotos. Essa daí não dava para ter errado, não, viu? Coletivo de... gente, sai... de feixes. Eu pensei que tinha saído errado. De feixes. Lenha. Feixe de lenha. Tia Laís, esse eu não conhecia. Agora conhece. Feito vocês já estão sabendo agora de molho, de chaves, de vara de porcos. Pode ativar, Paulinha. Pode ativar o microfone. Aí vai lá a pessoa que... Eu imaginei uma coisa agora. Aí, tipo, eu vou pegar meu álbum de letras. A, B, C. Exatamente. E, gente, alfabeto é o coletivo de letras. Vocês viram aí? Não é legal? A gente nem pensa nisso. Tá vendo como essa é a parte boa de estudar, de descobrir coisas. Pode ativar, Cecília. Essa daí eu chutei. Ô, tia, Oi. peixes e remalhete eu chutei, porque eu não sabia. Ramalhete é de flores. Vou lhe dar um ramalhete de flores. Gente, é muito lindo o ramalhete de flores. Eu prefiro flores artificiais no ramalhete. Vou explicar por quê. Eu gosto mais da natural. Mas eu não acho certo tirar as florezinhas para dar para alguém e elas vão morrer. Eu prefiro vê-las na natureza. Então, se for para ganhar um ramalhete, eu prefiro que esse ramalhete ele seja de o quê? Flores artificiais. Porque o ramalhete que eu gosto de ver é na natureza. Fala, Macedo, pode ativar, meu amor. Eu chutei aquelas de lenha. De qual? De peixes, de lenha. Eu chutei, eu não sabia. Não sabia nem para onde ia, né, era Maluzinha? Bem, gente, vamos finalizar. Ainda bem que a nossa interpretação está bem curtinha, vai dar para vocês fazerem. Tranquilo agora. Eu vou liberar em 3, 2, 1. Lembrem de anotar as dúvidas e de sempre trazer na aula seguinte. Que, Laís, aquela interpretação da aula passada, eu tenho dúvida nessa. Comecem a ter mais interesse, porque lembrem, todas as vezes que vocês erram, que vocês trazem dúvida, vocês melhoram. Isso é aprender e não decorar, como muitos de vocês acreditaram até agora. Eu sempre falo isso, tá? Vamos lá. Link liberado agora em 3, 2, 1. Podem começar. Arrasa. Tá bem curtinha essa. Os textos estão bem toquinhos. Vocês vão fazer rápido. Meus amores, eu estou fechando aqui e aguardando as respostas de vocês, beleza? Quem já terminou liberado, lembrem de anotar. Até terça. Comecem a leitura do Mistério da Casa Verde. Voltei a dizer isso, vai ser esse mesmo, que é de aventura. Vamos nos aventurar, vocês vão amar, tenho certeza. Um beijo e até terça.